Muito boa noite a todos. É uma grata satisfação estar aqui com vocês. Tá? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao programa do Transportador. Hoje nós vamos debater a respeito do marco regulatório e fazer um confronto com as dificuldades dos caminhoneiros. Temos nossos convidados hoje, tá? E que eu vou de imediato chamar aqui, já passando a palavra para o Reginaldo, para que ele se apresente para nós. Reginaldo, boa noite. Palavra é sua. Tem que ser de tal cor, tem que pôr de peso, tem que ter uma plaqueta. Você não consegue fazer isso. Caminhão, as manutenções estão caras demais, peças estão caras demais. O preço do óleo de motor, dos filtros, ficaram abusivos. Reginaldo, dá um minutinho só se apresenta primeiro, depois você começa a reclamar. Tá? O caminhão não quebra nada. Presta atenção, um minuto. Até que hora nós vamos... Espera um pouquinho, Reginaldo. Se apresenta primeiro para nós aí, por favor. Fala onde você está, fala aí pra gente. Chegar a gente se apoiar. Aonde está? Aqui eu queria contar. Alguém que possa contar. Porque a gente deixa assim bem claro. Anos passados inventaram um horário para os caminhoneiros trafegar. Olha, eu não sei quem foi que inventou esse horário. Eu não sei de onde saiu esse seno, que talvez ele nunca pegou uma carreta para viajar e atravessou estados e estados com quebra-mola, com obstáculos, com buraco, com serras. Reginaldo, está me ouvindo? Reginaldo? Horário. Um cara que trabalha numa fábrica. Reginaldo, dá um minuto aqui para nós, por gentileza. Ele bate o cartão e vai embora. Só que ele pega o ele vai ver televisão, ele vai tomar banho no seu banheiro, na sua casa, ele vai fazer uma casa, ele vai na casa da namorada, ele vai tomar uma gelada, vai bater uma pelada com os amigos, ele vai andar de bicicleta. Ele vai fazer. Mas e nós? Começa a trabalhar das 6 da manhã, às 6 da noite, nós vamos encostar um caminhão no pau de pizza. Me fala, longe de casa. Pagar pelo café, pagar pelo almoço, pagar pelo estacionamento. É isso que nós vamos fazer? Para onde? Que lugar que a gente vai? Meu amigo, esse aqui, ó, conhece eu há mais de 20 anos, estou aqui em Sobral. Então, está chegando um ponto que a gente está desanimando da profissão. Está chegando um ponto que as pessoas mais novas, hoje, os caras mais novos, eles não estão querendo mais mexer com o caminhão. E nós que estamos aqui, veteranos, já de idade, só sabemos isso, a gente somos a maioria. E dá graças a Deus a todos por ter os caminhoneiros que estão aí rodando. Pensa que a gente tem dor de cabeça? Pensa que a gente tem dor de dente? Pensa que a gente tem aí dor de coluna? Pensa que nós temos dor nas varizes das pernas? Pensa que a gente tem cansaço? Temos! Pior que temos, não podemos ter, porque tem que levar a carga, tem que entregar, tem agendamento, temos que ganhar nosso dinheiro para pagar nossas contas, nossas prestações, quem é dono, quem é empregado tem que receber o salário, receber a comissão. Cobrado por gestores, é cobrado pelo um meninozinho de ano que fez uma faculdadezinha, estudou, mas pelo computador e criando o cara vida. Então nós não temos isso aí não. O coronavírus passou aí, ó. Quantos ficaram em casa? O Brasil ficou em casa, o mundo, né, ficou em casa. Mas vê se caminhoneiro ficou em casa. Vê se nós ficamos em casa. Vê se nós tivemos coronavírus para ficar em casa. Fomos para a guerra. Guerra que muitas vezes a gente pensou assim de não voltar para casa. Quantas vezes eu saí e minha esposa disse, não vai viajar. Você é cardíaco. Você pode pegar um coronavírus, São Paulo, muito frio. E eu disse a ela, quem é que vai pagar as contas? Quem vai pagar as prestações? Quem vai pagar os boletos? Quem vai pagar a comida? Então, caminhoneiro é mais ou menos por aí. Passa Natal, passa Ano Novo, passa dia do aniversário dele, aniversário dos filhos, aniversário da sua mãe, enterro do seu melhor amigo, enterro de um parente querido, de uma pessoa mais importante da sua vida. E muitas vezes você nem vai. Você não pode ir porque está longe. Não pode abandonar um caminhão no pau de posto
simplesmente pegar um avião e ir ver um enterro, porque o caminhão tá lá, o nego saqueia, rouba. Essa é a vida do caminhoneiro. Aí, vem os postos de gasolina. Na hora que você trabalha um dia inteiro, pega um caminhão de madrugada para trabalhar, já cansado da noite anterior e do dia anterior, você chega num posto de gasolina para tomar um banho, louco para descansar, doido para dormir, tirar aquele barulho de motor da sua cabeça, aquela tensão redobrada na rodovia, pra gente e pros outros. Aí você encosta no... Você tem que pagar 6, 8 reais, 10 reais para tomar um banho, de 6 segundos com a fichazinha, que você mal toma banho, mal se acaba. Aí quando você está estacionado, o cara vem te cobrar ali 40, 50 reais de pátio, que você tem que pagar. Que isso? Caminhão não dá para isso tudo, não. Quem fabrica um posto de gasolina sabe que tem que colocar um pátio. Fiscalização. Socorro de quem? Procurar quem? Aonde? Qual autoridade? Quem? Não tem. Estamos jogados. Então, eu acredito que hoje essa oportunidade de estar aqui falando, talvez eu quis fazer isso a minha vida inteira. Talvez eu quis falar para alguém. Hoje eu estou falando num canal aberto. A gente está passando assim muito constrangimento. O nosso psicológico, nossos problemas, nosso dia a dia está muito turbulento. Quando não é caminhão que quebra, é pneu que estoura, é buraco, a mesa animal na pista de noite, somos proibidos de ter farol auxiliar no carro. E os buracos, e os animais, cadê? Aonde é que... Quando tem pedágio tem sinalização, mas aonde não tem? Quando você vê a Polícia Rodoviária Federal, ela roda. Ao invés de ela te perguntar como é que você está, está tudo bem, como é que está a sua viagem, está tudo tranquilo, como é que está o seu... Não, já é documento e caçar um problema no caminhão. Aí vai caçar um trem que você nem nunca viu. Talvez você vai lá, não está nem sabe, está caído, está queimado, está estragado, perdeu um paralama, queimou uma lanterna. Você nem sabe, está dirigindo ali, você não tem como ver lá atrás. Aí vem multa, ponto na carteira, aquela cobrança. Você não pode ter um insufilme. Quem é desse mundo que dorme com a cortina com o sol quente na cara? Quem? Quem desse mundo? Agora nós moramos dentro de um caminhão, passamos o mês dentro de um caminhão, dormimos dentro de um caminhão, temos tudo que é nosso pertence para o caminhão. Tem um insufilme para nos dar privacidade de trocar uma cueca, de contar um dinheiro, de conversar com a esposa no telefone, de uma esposa viajar com você e sentar com a perna mais aberta. Porque não podemos ter um insufilme para nossa privacidade. O que proíbe um caminhoneiro ter um insufilme no carro? Que mal faz isso aí? A nós pegar um sol exposto dia e noite, meses e meses tomando sol no corpo. Cadê? Nosso protetor solar é um insufilme. A gente não fica passando protetor solar não, com o casco aqui é igual de jacalhar. É para ficar com o leitinho de ninho, não. Então, nós estamos sendo perseguidos. A gente para abastecer um caminhão. Hoje, mal você tem uma mangueira para encher um carote. Quando tem uma mangueira, é um pedacinho. É uma humilhação. Você tem que ficar enchendo. Acho que deu uma travada lá. Reginaldo, você começou realmente o seu histórico, o seu desabafo, a vida, o dia a dia do caminhoneiro. E esse programa é para isso mesmo, é para mostrar o que é dolorido, mostrar o que vocês realmente passam. Tá? Uma pena que você nem se apresentou para nós, tá? E já começou com o tema, mas vai ter oportunidade, nós vamos voltar com você. Tá? Edi Carlos, por favor, presidente da FETAC do Espírito Santo, toma a palavra, por gentileza. Um abraço. Boa noite, tudo bem? Cumprimentando a todos aí, o Antônio, o Marcos, o Everaldo, meu amigo original do Abestalhado, que já entrou com toda a pilha aí. Então, eu sou Edi Carlos, sou o presidente da FETAC, estou aqui para acompanhar e debater com vocês aí todas as perguntas, o dia a dia do caminhoneiro. E vamos para frente aí, vamos debatendo aí que esse debate é longo e ele tem muita história para contar aí, tá ok? E com a gente aqui no estúdio,
Temos o Everaldo Bastos, presidente do Sinditac, São José dos Campos. Everaldo, a palavra é sua. Boa noite a todos, os transportadores, a família desses guerreiros da estrada. Queria dar também as boas-vindas aos nossos convidados, da FETRABENS. Eu também sou o diretor da FETRABENS, também estou presidente do Sinditac dos caminhoneiros, Sinditac do Vale do Paraíba, Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga do Vale do Paraíba. E queria dar as boas-vindas ao seu Ed Carlo, que é o presidente da FETAC, ao seu Reginaldo, nosso amigo abestalhado, foi que, da forma que apelidaram ele, e caiu bem, porque ele já começa com toda a aceleração possível. E nosso amigo Marcos Roberto, que é o Marcos Canga, nosso parceiro de Brasília, de várias demandas, de várias defesas da nossa categoria e um grande amigo que trabalha em constante com a gente lá em Brasília. Para mim? Faltou a apresentação do Marcos. Não por acaso o Marcos ficou por último aqui, tá? Foi até um pedido dele, ele não pode nem reclamar, tá? Mas, Marcos, aqui os últimos sempre serão os primeiros, tá? Seja bem-vindo, um prazer falar contigo. Dê aí seu boa noite para nós, por favor. Uma boa noite a todos os senhores. Ailton, Everaldo, Ed Carlos, Reginaldo. Meu nome é Marcos, sou de Brasília, represento o Grupo Insurgência, um grupo voltado a caminhoneiros autônomos, assim como o GBN, e toda essa galera que estão buscando se conscientizar mais, tanto das políticas públicas, quanto daquelas políticas que dizem respeito à nossa classe. Somos 2.200.000 profissionais, 837 mil autônomos. E o marco regulatório é o que há de mais importante nesse momento, para ser debatido. E eu fico feliz de ter aqui conosco o Everaldo, que trabalha muito para a implantação desse marco. Então, muito à vontade, desde já agradeço a FETRABENS e a todos os nossos parceiros aí do mundo virtual, do WhatsApp, do Facebook. Valeu, Marcos, seja bem-vindo. Esse canal aqui é justamente para isso, para a gente discutir, debater ideias, contrapor, tá? E levar ao caminhoneiro aquilo que é o ideal, o conhecimento. Tá? Eu vou pedir licença aos convidados agora. Como nós vamos falar de marco regulatório, surge a questão, o que é o marco regulatório? Tá? Marco regulatório, na verdade, é um projeto de lei 75 de 2018. Tá? Então eu vou tomar a liberdade aqui de passar para vocês de uma forma rápida, com um videozinho de 2 minutos que foi retirado da Câmara, TV Câmara, desculpa, que talvez seja a introdução para a gente começar o nosso debate aqui. Tá bom? Rodrigo, por favor. A maioria das pessoas acha que o único trabalho da Câmara é votar projetos em plenário. Isso acontece porque a maior parte das notícias que vemos sobre o trabalho legislativo se concentra nessas votações, como se elas fossem mais numerosas ou mais importantes do que os debates e votações nas comissões. A Câmara tem 25 comissões temáticas permanentes, formadas pelos deputados para analisar projetos de lei relacionados a seus temas, como agricultura, direitos humanos, educação e segurança pública, por exemplo. Além disso, há outras dezenas de comissões temporárias, entre elas as CPIs. Todos os projetos de lei precisam ser debatidos e votados pelas comissões. O que você não sabe é que mais de 80% dos projetos de lei não precisam ser votados pelo plenário. Se forem aprovados pelas comissões, já podem ir para o Senado. De forma simplificada, um projeto de lei segue este caminho na Câmara. O deputado apresenta o projeto. O presidente da Câmara define por quais comissões ele deve ser analisado. O presidente da primeira comissão escolhe um deputado para ser o relator da proposta, ou seja, defender sua aprovação ou rejeição.
Nesse momento, a comissão pode fazer audiências públicas com especialistas para que os deputados ouçam as posições favoráveis e contrárias à proposta. Depois, os deputados da comissão votam o projeto, apoiando ou não a posição do relator. Esse processo se repete por todas as comissões temáticas e depois o projeto tem que ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que avalia sua constitucionalidade. O projeto pode ir ou não para votação em plenário. Ele precisa ser votado pelo plenário se uma comissão o aprovar e outra o rejeitar. Aí é o plenário quem decide. Ele também precisa ser votado pelo plenário se estiver com urgência. Milhares de projetos tramitam simultaneamente na Câmara. Nem todos devem ser aprovados. Muitos morrem no meio do caminho e é essa seleção natural que é feita durante o trabalho que pouco aparece, dentro das comissões. Bom, como nós conseguimos mostrar de uma forma rápida aí como é que tramita um projeto de lei, eu vou tomar liberdade também de passar a palavra para o Everaldo, que trouxe uma apresentaçãozinha já dentro da nossa discussão. Com essa apresentação a gente abre os debates aí a gente vai fazendo um bate-bola aqui. Tá? Everaldo? Boa noite de novo a todos, né? Eu trouxe algum material que vai servir de base para a nossa discussão de hoje, né? E também acho que o Marcos e os outros integrantes também devem ter algum documento, alguma coisa a contribuir para essa nossa discussão, né? Eu vou apresentar bem rápido aqui para vocês os temas que são importantes, o que muda, né, para a nossa categoria dos caminhoneiros. Então, aí nós temos a primeira película da nossa apresentação, né, marco regulatório do TTRC, o que muda para os caminhoneiros. A técnica poderia mudar para a gente, por favor, para a segunda parte. Aqui é o seguinte, vamos lá. A tramitação no Congresso. Então, o período de discussão começou em 2016 na Câmara dos Deputados, né, com a PL 4860, né, que é de 2016, e ela vem tramitando nas comissões, como vocês viram no vídeo passado, né. Ela primeiro teve nas comissões, porém é um projeto muito grande, né, que tem 91 artigos. E naquele momento os deputados acharam que deveriam levar a plenário, né, essa discussão, e ela foi derivada também daquela manifestação, daquela greve, não vou falar greve, mas aquela manifestação de 2018, e ela foi aprovada, né, ela foi aprovada e seguiu, né, em 2018 para o Senado, onde ela se tornou a PLC 75 de 2018. E hoje ela se encontra no Senado, que está sendo analisada pela ACAI, né, com o senador, esqueci o nome do senador agora. Marqueselli. Não, o senador, eu vou lembrar aqui, peço desculpa, mas faz parte daqui a pouco eu lembro o nome do senador, né, que é o relator que está com ele fez diversas mudanças nesse projeto. Então, seguindo, o projeto, né, do marco regulatório tem 91 artigos, né, e esses artigos estabelecem o mecanismo e a responsabilidade das operações de transporte e dá outras providências, como regras de segurança nas estradas, relações contratuais e condições de contratação dos transportadores, pagamentos, seguro, vale pedágio e estadias, e estabelece também penalidades. Vou pedir para a técnica mudar um pouco agora, para a segunda. Quem são os atores envolvidos na construção do marco regulatório? Né? O marco regulatório, ele teve um período grande, ele foi muito debatido, ele viajou praticamente todos os estados, né? Eu participei da proposta do marco regulatório, né? De acompanhamento dos acordos que tinham que ser feitos, né? Porque ninguém, né? Nenhum ator desse cenário aqui, como caminhoneiros autônomos, empresas de logísticas, transportadores de carga própria, cooperativas, embarcadores e empresas de cargas de valores, queria abrir mão de alguma parte em prol do marco regulatório. Então, esses atores se uniram para construir um marco, né, uma lei, um projeto de lei, aonde se deixaria o transporte menos burocrático, entendeu? Com mais responsabilidade para os atores, e assim
também eliminando algumas pessoas que estavam na nossa cadeia produtiva de transporte, que na verdade só atrapalhavam, que eram alguns atravessadores que a gente entendia que nessa relação nossa com o transporte, ela acabava atrapalhando o nosso setor de transporte. Vou pedir para passar para a segunda fase. Quais são os principais pontos importantes, né, do marco regulatório, né? Na parte de relações contratuais, em relação à subcontratação, os contratos definirão a forma da prestação do serviço do subcontratante. Então, quem é o subcontratante sempre é o caminhoneiro autônomo. Então, você tem dois tipos de caminhoneiro autônomo. O agregado, né? Aquele caminhoneiro que é agregado, que é aquele que presta um serviço periódico, né? Com uma remuneração, um frete certo, com rotas certas. Esse é o caminhoneiro agregado. Em São Paulo, a gente tem muito esse tipo de profissional, né? São caminhoneiros agregados, que algum deles são só o cavalo, e que agrega numa carreta de uma empresa de transporte, ou ele também tem o conjunto completo, ou até mesmo uma van e uma Fiorino. Então, são esses caminhoneiros agregados. E também temos aqueles independentes, né, que eles carregam para várias transportadoras, para vários embarcadores, né, e ele não exerce esse serviço exclusivo para uma transportadora só. E ele ajusta o frete dele conforme cada viagem, né. Lembrando aqui, aproveitando o doutor Ailton, lembrando o senador Luiz do Carmo, que está com a relatoria no Senado do marco regulatório pela ACAE, que é a Comissão de Assuntos Econômicos. No segundo aqui, né, que nas relações contratuais, continuando, quando não houver previsão em contrato, o modo geral, o tempo de serviço do transporte terá uma duração mínima de 24 meses, ou se o serviço necessitar de compra de equipamento específico, 48 meses. Por que desse artigo aqui? Poxa, o que o artigo tem de importância, esse artigo? Acontecia muito aqui em São Paulo do caminhoneiro investir num equipamento, pintar e qualificar esse equipamento dele, o caminhão dele, para um tipo de trabalho. Entendeu? Ele gastava um dinheiro, gastava uma nota, principalmente isso no combustível. Nós tivemos isso muito no transporte de combustível, que os caminhoneiros tiveram que trocar para caminhões novos. Porém, é o seguinte, assim que ele trocava o caminhão, começava a trabalhar, dava 6 meses, a empresa dispensava ele. Então, ele ficava com aquele caminhão novo e com a prestação na mão e um caminhão praticamente descaracterizado para prestar serviço para outra empresa. Então, é o seguinte, muitas empresas faziam contrato com o caminhoneiro e não colocava no contrato, tinha o contrato, mas não tinha uma cláusula específica dizendo o prazo do contrato, prazo contratual para esse caminhoneiro continuar na empresa. Então, se não tiver no contrato de transporte, o que vale o que está na lei, são 24 meses de contrato. Então, isso dá uma liberdade para o caminhoneiro para ele continuar prestando o serviço e fazer os investimentos necessários que ele deve para fazer para a empresa. Vamos passar para o terceiro aqui. Para o transporte de insumos e produtos agrícolas, serão admitidos prazos menores, de acordo com a sazonalidade das culturas, né? Então, para o transporte de insumos de produtos agrícolas, tem tanta essa necessidade de adequar um caminhão. Geralmente é para produtos perigosos mesmo. Então, achamos necessário deixar esse artigo mais aberto, onde os caminhoneiros poderiam prestar serviço com os caminhões deles sem uma necessidade de ter uma relação contratual, onde tenha um prazo maior, um prazo travando um contrato. Vou pedir para passar para o segundo, né, nas relações contratuais de novo, né, o quarto, né, acho que já passou para o quarto, técnico? Aqui, o PL também permite a celebração de acordos individuais ou coletivos entre o contratante e o motorista, né, o contratante e o transportador autônomo, com a validade sujeita ao reconhecimento dos sindicatos das categorias envolvidas. O acordo coletivo que nós dissemos aqui é o seguinte, né, o transporte ele é dinâmico, né? O transporte de combustível funciona diferente do transporte de grãos. Agora, para refinar essa relação contratual, né? Essa relação contratual, os sindicatos têm atuado junto com as transportadoras nesses acordos coletivos, até mesmo individuais, né? Aonde esses acordos coletivos podemos delimitar as obrigações e os deveres de cada parte. Então, praticamente o sindicato participa desse contrato, levando em consideração o quê? Né? O tipo de carga, o local de prestação de serviço
de uma forma que fique dinâmico a prestação de serviço. Esse contrato não fique amarrado de uma forma que não consiga, que os envolvidos não consigam exercer seu trabalho com dignidade e profissionalismo. O marco regulatório define a justiça comum como competente para julgar as ações relativas ao contrato de transporte de carga. Esse pedido da justiça comum foi um pedido das empresas de transportes, porque muitos autônomos, né, a fim de levar, de obter o seu direito na justiça, acionavam a Justiça do Trabalho, e muitas vezes a Justiça do Trabalho entendia que havia um vínculo empregatício. Então foi onde aumentou a pejutização dos caminhoneiros. Então o que foi feito? As empresas, foi feito um acordo, né, e eles ficaram com a Justiça Comum, né, para julgar as ações referentes ao transporte rodoviário de carga, a subcontração, na Justiça Comum. E recentemente, né, doutor, já foi isso definido no STF, que o local de julgar as ações derivadas do contrato de transporte entre o caminhoneiro autônomo e a empresa de transporte é na Justiça Comum. Então, o STF já julgou, já está definido que é na Justiça Comum. Perdemos alguma coisa com isso? Não perdemos não, porque nesse acordo, né, que está aqui no 6, o fórum de competente para julgar as ações referentes ao transporte de carga é do caminhoneiro ou do local da prestação do serviço. Então, as empresas de transporte ficaram com a Justiça Comum e a gente ficamos com o fórum da comarca para discutir essas ações judiciais. Que é onde vai ajudar bastante o caminhoneiro. O caminhoneiro é sempre, eu vou deixar até essa discussão para depois, mas o caminhoneiro era sempre penalizado por essa questão do fórum da comarca, da onde ele ia julgar as ações decorrentes de alguma reclamação que ele quisesse, né? Esse projeto de lei também, ele tem uma inovação, né? Nós criamos dentro do marco regulatório o Centro de Conciliação do Transporte, o SECONT, né? Que é uma câmara de arbitral, uma câmara de conciliação, onde ia julgar, né, ia criar uma justiça particular do transporte de carga. Ainda, como está no projeto de lei, o Sindicam, junto com o 77, já se adiantou e montaram a Câmara Arbitral do Transporte aqui no estado de São Paulo, que já vem trabalhando e antecipando e resolvendo várias demandas dos caminhoneiros. Vou pedir para a técnica passar para a próxima, né, questão de frete, né. Já passou frete, isso aí. Aqui no primeiro é o seguinte, o texto estabelece que o frete seja pago na entrega da carga por meio de depósito em conta do titular do transportador, de titularidade do transportador, e melhor, o atraso aplica multa de 10% e juros de 1% ao mês, mais correções monetárias às movimentações das contas, no caso do caminhoneiro autônomo, que servirão de comprovação de renda. Colou um pedacinho aqui, mas eu vou dar uma explicadinha rapidinho nisso aqui. Então, vimos aqui que o frete tem que ser pago na hora que ele terminou da entrega da carga. Muitas vezes o caminhoneiro acaba levando um calote ou um atraso de um pagamento. Então, muitas empresas atrasam o pagamento, ele entrega a carga, manda o canhoto e a empresa não paga esse frete. Então, por isso que colocamos em lei que esse atraso tem preço, né, que é 10% de multa e juros de 1% ao mês, né, mais uma correção monetária, né. Aqui no 2 também, na questão do frete, né, no apontamento 2 que nós fizemos, além do pagamento do frete, no momento da entrega, o transportador deverá estar atento ao período máximo, né, de 5 horas de espera para carga e descarga, né. Então, no marco regulatório, nós atualizamos esse valor, né, também no Senado também foi atualizado de 1,61, era 1,38 no marco regulatório, já foi atualizado para 1,61, porém no Senado, com o Luiz do Carmo, já foi atualizado para 1,78, é o que já está operando hoje, né. Então é o seguinte, o valor do tempo da estadia, isso já é lei também, a gente só está repetindo, né, é 1,78 a atualização dele, considerando a capacidade total do veículo, caso a empresa também não forneça o documento de registro da chegada e saída do veículo, o que vale é o registro do transportador. O que acontece? O caminhoneiro chega para descarregar o veículo de carga, né, e ele já tem por direito a 1,78 a tonelada a hora pela capacidade do caminhão dele,
Porém, a empresa que tem a obrigação de fornecer um documento do horário de chegada e do horário de saída, ela não fornece, ela não gera uma prova contra ela. Então, no marco, já prevê o quê? Que caso a empresa não forneça esse documento, o que vale é a marcação do caminhoneiro. Então, se a empresa não fornecer, o que vale é a marcação do caminhoneiro. Então, se isso está repetindo aqui na lei, ele vai ter validade jurídica e vai dar ferramenta para os advogados fazerem a cobrança e assim temos o direito e preservar o direito do caminhoneiro à estadia. Vou pedir para a técnica pular para a segurança, né? Já passou para a segurança. Os contratos de frete deverão conter novas seguridades obrigatórias, né? Isso aqui foi o seguinte, né? Os deputados, eles queriam mais segurança no transporte, mais obrigações, né, das partes que estão ali envolvidas no transporte. E eles queriam que toda a operação de transporte tivesse seguros. Então, os transportadores de todas as categorias deveriam ter um seguro para cobertura de danos causados a terceiros. Então, é o seguinte, o que acontece muito, a pessoa não faz um seguro, ele acaba batendo num carro, dando prejuízo para um terceiro que não tem nada a ver e o cara não tem essa cobertura no seguro. Hoje, um seguro contra terceiro não é tão caro e o transportador tem sim condições de ele arcar com a situação. Então, no marco regulatório, cria essa obrigatoriedade de todos que estão envolvidos no transporte de carga tenha que ter esse seguro contra terceiros, que a grande maioria dos caminhoneiros já tem isso aí. A cooperativa e empresas transportadoras e de operação logística necessita ainda ter um seguro contra roubo, furto ou assalto e a danos à carga. Então, toda operação de transporte tem que estar coberto, tanto quanto de seguro contra terceiros de acidente, como também seguro da carga, né? As condições do seguro devem obedecer a uma lei, que é a Lei 12.529, e que pune os contratantes que impuserem aos transportadores a contratação de seguros específicos. O que significa isso aqui? Vamos lá. As transportadoras, né, no caso, mais as transportadoras que reclamavam que ela tinha que seguir um regime de seguro do contratante dela, do embarcador. Porém, a seguradora impunha um PGR, né, praticamente impossível que a transportadora ou o caminhoneiro conseguisse cumprir aquela PGR. Então, quando acontecia um acidente ou algum sinistro com esse caminhão, com essa carga, não estava coberto pela PGR e, consequentemente, a empresa a seguradora não cobria o roubo daquela carga, ou o acidente, ou o dano que foi dado à carga, e aí o embarcador vinha e trancava o pagamento dessas transportadoras. Então, o que as transportadoras queriam nesse caso era o seguinte, que elas fizessem o seguro da carga e não o embarcador. Porque o seguro da carga, quem tem que segurar, a responsabilidade de segurar a carga é de quem transporta, que são as transportadoras. E aí elas iam seguir a PGR que as seguradoras delas determinaram. Recentemente, nós tivemos um problema aqui que o caminhoneiro não poderia parar, carregou em São José dos Campos, ele não poderia parar em regiões metropolitanas. São José dos Campos é uma região metropolitana. Aí, quando ele chegou em Goiás, era uma região metropolitana. Ele vai dormir aonde? Se ele não pode parar em regiões metropolitanas. Então, uma PGR, geralmente, essas seguradoras, elas constroem uma PGR que é impossível para o caminhoneiro ou uma transportadora cumprir. Então, foi esse artigo que foi criado lá, onde só poderiam fazer o seguro de carga transportadores autônomos e as transportadoras e cooperativas. Aí, passando para o 2 aqui, né, ainda no projeto a previsão que as partes possam estabelecer em comum acordo planos de gerenciamento de risco, acabei de avisar isso aqui, que poderão futuramente ser regulamentados pela ANTT. Quem é antigo no transporte, que foi caminhoneiro como eu sou, como o Gastão que está aqui hoje, como todos que estão aqui, sabe que antigamente a gente cumpria um documento chamado rotograma, que ele dava para a gente toda uma rota, né, o estudo de uma rota, e aonde a gente tínhamos que seguir, né, direitinho aquele estudo, e aquilo era sempre feito com o motorista, né. Hoje não, essas PGRs são impostas ao caminhoneiro, né, imposta de uma forma que a gente não consegue cumprir. Recentemente tivemos aqui um falecimento de uma juíza,
O caminhoneiro foi obrigado a passar na Marginal Tietê, ele avisou que não teria como passar na Marginal Tietê, pois o baú dele era alto, porém a PGR obrigou ele, o plano de gerenciamento de risco, né, obrigou ele a passar pela Marginal e ele bateu, né, numa pedra e essa pedra caiu no veículo que estava atrás e infelizmente veio a falecer o condutor daquele veículo. Então, o que nós criamos dentro do marco regulatório, que essas PGRs seja criada de forma conjunta com os sindicatos, de forma conjunta com a NTT e com o aceite do caminhoneiro, que se o caminhoneiro não achar que deve cumprir a PGR e sair para viajar, pois a PGR não trata da realidade do transporte, não deve, fica a critério do caminhoneiro não fazer isso aí, porque quem é o especialista na direção é o caminhoneiro. Não é a seguradora, não é aquele senhorzinho que está atrás do computador, senhorzinho ou outra pessoa. Então, quem entende mesmo do riscado, da rota, de que tipo de carga, como vai levar, é o caminhoneiro. Então, fica a prerrogativa para ele, se ele deve ou não cumprir a PGR, se seguir a viagem com aquele tipo de PGR. Nós temos alguns pontos agravantes, né, no marco regulatório. Da outra vez, né, doutor, e aos ouvintes aí, eu falei na última reunião, do último seminário da CNTA, né, que o marco regulatório é um filho que a gente precisa dar uma penteada no cabelo dele, né, então ele tem pontos que não são agradáveis para os caminhoneiros, né, tem até uma questão lá do artigo, se eu não me engano, é o 5º do 25, né, que é uma discussão que nós temos dentro da CNTA, que ele causa uma dupla interpretação, né, e isso já é uma análise dos advogados. Eu não sou advogado, eu sou caminhoneiro, e que quando eu leio o marco regulatório, eu falo que ficou bom para a gente. Tira 2 ou 3 pontos que ficaram ruins, mas dá para continuar exercendo nossa profissão dessa forma ou não. Então, nós temos alguns pontos agravantes, né? Eu não falo como um ponto agravante isso aqui, eu falo o seguinte, que é um ponto importante que tem no marco regulatório, que com certeza o Marcos vai me bater com isso aqui, mas eu acho importante, e isso já em São Paulo já acontece. Então vamos lá, além da previsão do seguro contra roubo e danos da carga, como nós vimos no slide passado, será criado o agravante para o crime de roubo se a vítima estiver em serviço de transporte rodoviário de carga. Então, isso era uma demanda, né, que nós passamos para o relator, na época era o Nelson Marcheselli, que assim, o cara roubava o caminhão, roubava o caminhoneiro, e era um crime natural, um crime normal, que o cara em 2, 3 meses já estava na rua de novo, roubando outros caminhoneiros. Então, não, nesse aqui altera o Código Penal, né, e que quem roubar o caminhoneiro, o bandido que roubar o caminhoneiro, ele responde uma pena um pouco mais pesada, né, que aumenta de 2/3, está aqui, pelo projeto, o aumento de 2/3 da pena, de 4 a 10 anos de reclusão, também incluirá o roubo de cargas. Então, ele aumenta a pena para esses bandidos que roubam carga ou roubam caminhoneiro. Então, eu não vejo como um agravante, na verdade, eu vejo como um benefício da nossa categoria. O crime de receptação também terá um agravante de pena, né? Receber, repassar ou revender carga ou valores de roubo para implicar roubos passa a implicar pena de 3 a 8 anos de reclusão, com perda de 10 anos do CNPJ no caso de empresa. O transportador de qualquer categoria, ser comprovada a participação no crime de receptação ou desvio de carga, terá seu RNTRC suspenso por 10 anos. Então, vimos aqui que aqui aumenta, né, a penalidade, né, a reclusão de 3 a 8 anos, né, para esse tipo de crime. E em empresas, não vou falar só das empresas de transporte, qualquer tipo de empresa que participar desse desvio de carga, que comprovadamente ela tiver a participação, além alguma participação referente a esse tipo de roubo, ela vai sofrer uma suspensão de 10 anos no seu CNPJ, além desses outros crimes que o Código Penal já prevê. E a novidade é o seguinte, né, o motorista, tanto o motorista seletista como
o motorista caminhoneiro autônomo que tiver uma participação comprovada, né, comprovada, é julgado até a última instância, que ele participou desse roubo, desse desvio de carga, ele vai perder o registro dele do RNTRC e deixar de ser um transportador por 10 anos, né? Além de estar aí cumprindo a pena do Código Penal. Também aqui no terceiro, motoristas contratados por empresas transportadoras com a participação comprovada... desculpa, doutor, perdão, gente, vamos lá. Perde o seu cadastro único de frete da ANTT, o direito de exercer atividade remunerada por meio do veículo. Então, também tem uma penalidade para o motorista seletista. Ele perde, né, porque no próprio marco regulatório cria um cadastro de motoristas, né? A ANTT cria um cadastro de motoristas seletistas que são especializados no transporte de carga, né? Então, isso eu creio que pode valorizar muito o motorista seletista, que cria uma especialidade de motorista, porque hoje tem vários motoristas, tanto ele motorista de ônibus quanto de caminhão, mas se a gente temos um cadastro, que temos motoristas seletistas dentro de um cadastro único, que o marco regulatório prevê isso no marco, que seja a ANTT fizesse todo esse cadastro, a gente vai ter uns motoristas mais selecionados. E aqui também cria uma penalidade para esses motoristas que participarem, né, de alguma forma desse roubo de carga, contrabando ou descaminho desse tipo de carga. Então, isso foi uma imposição, né, feita pelos deputados que precisavam conter o roubo de carga, e não só dos deputados, também da área de segurança, área de polícia, e para quem quer defender o bom, a gente não teve como tirar ou colocar, a gente só podemos alterar e preservar o direito do caminhoneiro, tanto ele seletista ou autônomo, que ele tem o direito amplo de defesa, que ele só possa ser penalizado a partir que ele for realmente comprovado que ele teve a participação. Eu vou pedir para passar para as infrações, né? Acho que já está ali, vamos lá. O marco também estabelece uma série de infrações que poderão ser aplicadas pela NTT. As punições serão empregadas na forma de penalidades ou medidas administrativas, que vão desde advertências e multas até suspensão do registro, retenção e remoção do veículo e transferências de cargas. A proposta também aumenta a pontuação máxima acumulada na carteira para que o motorista tenha o direito de dirigir, suspenso. Isso aqui não foi o seguinte, o marco já previa nessa questão do 2 aqui, do segundo das infrações, aumentar a pontuação de 20 para 35 pontos, né? E hoje, foi publicado essa semana a Lei 14.071 de 2020, que já altera a pontuação de 20 para 40 pontos. Então, o que nós escrevemos na época no marco, que aumentava a pontuação da CNH, o presidente Bolsonaro, que foi uma das promessas dele, conseguiu, através de um projeto que transformou numa lei, ser atendido uma demanda dos caminhoneiros que era aumentar a pontuação da nossa CNH, isso para o motorista profissional. E ele estendeu isso para outras categorias também. Aqui também o APL garante a mudança na pontuação máxima permitida para todo condutor... Isso aí já foi, não, já está... Isso, isso aqui, o 3 também já foi atendido na 14.071 de 2020, né? Então, eu vou passar para a próxima. Então, um pleito que estava no marco regulatório, e na época o presidente Bolsonaro, ele era presidente, né? E ele acompanhou o marco regulatório, e ele viu, provavelmente no marco, que existia essa possibilidade de aumentar a pontuação, e ele, na campanha dele, ele conseguiu passar isso à frente. Vou passar para os... Olha, temos uma novidade também no marco regulatório, né, que é o plano de renovação de frota. O Marcos também vai querer conversar comigo sobre isso. O marco regulatório do transporte prevê uma renovação de frota, né? Nós tivemos aí um plano de compra de caminhões, né, feito no projeto, feito no governo Lula, né, que ele criou o Procaminhoneiro. E o Procaminhoneiro, na verdade, ele criou uma bolha, né, encheu de caminhão no mercado, e esses caminhões só foram vendidos
para os caminhoneiros, para as empresas de transporte, tinha condições de comprovar a renda. E os caminhoneiros não conseguiram comprovar a renda e ter o seu caminhão novo no Procaminhoneiro. Foram muito poucos caminhoneiros que conseguiram ter um caminhão zero na época do Procaminhoneiro. Porém, esse modelo de negócios, né, de pôr mais caminhão no mercado naquela época que a economia estava aquecida, poderia ter sido uma solução, foi uma coisa que foi aceita e recebida de braços abertos pelo nosso setor, porém, a médio e longo prazo não foi muito bom para a nossa categoria, pois encheu de caminhões no mercado, e quem ficou com esse caminhão foram as transportadoras, e nós, caminhoneiros, continuamos com nossos caminhões velhos, né? Então, esse plano do governo dele fomentar a compra de caminhão não ajudou muito os caminhoneiros. Então, dentro do marco regulatório, né, nós usamos aqui um case de sucesso que teve com o Renova São Paulo, que era um projeto do governo do estado de São Paulo, onde dava juros zeros para o caminhoneiro que entregasse o caminhão velho dele. O que nós queríamos aqui nesse projeto era que o caminhoneiro entregue o caminhão velho dele e posteriormente ele vai ter as alíquotas do PIS e CONFINS reduzido a zero. Então, a criação do Plano Nacional de Renovação de Veículos do Transporte Rodoviário de Cargas, o PNRV do TRC, que funcionará por meio de concessão de créditos de carbono para a adoção de veículos que poluam menos, além do benefício para a reciclagem de caminhões. A intenção é melhorar a segurança viária, garantindo a renovação dos veículos com idade máxima atingida e a sustentabilidade do meio ambiente. E para os caminhoneiros autônomos e as pequenas empresas de transporte, cooperativas de transporte, que aderirem ao plano de renovação, o projeto concede alíquotas, reduz a zero as alíquotas do PIS, PASEF, da CONFINS e da IPI. Então, os impostos federais seriam reduzidos a zeros. Em troca, eles deverão entregar seus veículos velhos para reciclagem. O benefício será concedido a cada 5 anos e será proibido a revenda. Por quê? Porque para evitar que muitos que não são transportadores profissionais tivessem esse benefício, né, de ter essa renovação de frota, né, e eles tivessem só mais ou menos, mais um que tivesse no nosso ramo de transporte, enchendo o transporte de caminhão. Então, o projeto ele prevê o seguinte, foi o que eu expliquei agora, vou dar uma acelerada aqui, o doutor já me puxou a orelha. Desculpa. Além disso, todos os veículos de transporte rodoviário de carga terão sua idade máxima delimitada pela NTT, segundo critérios definidos no marco regulatório. Vamos passar para a inspeção agora, para dar uma acelerada. A idade dos veículos também determinar a periodicidade das inspeções veicular. É obrigatória a inspeção de caminhões e equipamentos de carga anualmente para aqueles que com 10 anos ou mais de fabricação a cada 2 anos. Para os com menos de 10 anos e para os com 3 anos de idade, a inspeção será dispensada. Então, assim, eu vou deixar esse debate para depois, porque precisamos abrir para o pessoal aqui também. No caso de veículos de transporte de produtos perigosos, a inspeção deverá ser anual. Isso já é anual, então só repetindo. Para esse tipo de transporte, os veículos deverão ter até 15 anos e suas carrocerias, implementos, reboques e semi-reboques e caixas de cargas, até 20 anos. As regras para o transporte internacional também são diferentes, sendo 20 anos para os veículos e 25 anos para as carrocerias. Os proprietários terão 10 anos a partir da publicação da futura lei para adequar as exigências. Depois desse período, a idade máxima dos veículos que se realizam transporte internacional será reduzida anualmente em 1 ano até atingir 15 anos. Pessoal, eu acho que isso aqui são alguns pontos, né? Nós temos 91 artigos divergentes e que beneficiam de alguma forma e até mesmo pode prejudicar o transporte rodoviário de carga, mas na minha visão a grande maioria vai regular e ajudar essa relação caminhoneiro, transportadora, embarcador e a sociedade em si. Legal, Veraldo.
Se deixar você e o Reginaldo falar, a gente fica sem trabalhar hoje. Tá? Vou passar direto para o Marcos aqui, que ele é o crítico, tá? E na sequência o Ed Carlos já entra, para a gente ganhar tempo. Com você, ô Marcos. Oh, ficou ruim, né? Boa noite mais uma vez. O texto do marco regulatório é medíocre. Ele é cheio de jabutis embutido. E ele foi encomendado. Só isso explica um texto pobre, tão fraco. E se os caminhoneiros não abrir o olho e esse texto for aprovado, é o fim da nossa classe. Eu me sinto muito confortável em falar sobre o marco regulatório. Tenho batido na porta do gabinete do relator, senhor senador Luiz do Carmo. Não conversa com caminhoneiro. Ele é um empresário do transporte de carga, minério calcário. O presidente da Comissão Mista Parlamentar do Transporte de Carga, o senhor Nereu Crispim, também não conversa com caminhoneiro. Estou cansado de bater na porta dele. O senhor Everaldo, o senhor Wallace Landim, o senhor Wagner da CNTA, temos nos esbarrado nos corredores do Congresso Nacional. Já temos debatido cansativamente isso. E me incomoda ver o nobre senhor Everaldo chamando de filho e dizendo que tem que dar uma penteada. Na verdade, se esse teu filho, você tem que dar um jeito de desaparecer com ele, porque esse marco não beneficia em nada. Mas vamos aos pontos. Abra aí o seu marco regulatório, no artigo 3º, que divide as transportadoras em TAC. E essa aqui é fácil para você, tá? Aqueles que têm até 3 veículos, né? Pessoas com 11 ou mais veículos. Quem tem de 4 a 10 veículos não é identificado no marco regulatório. Vou pular, para ser bem rápido. O artigo 24 e 25, por exemplo, lá na 7ª seção, que fala sobre o prazo de entrega da devolução. Jabuti embutido. Isso inibe a contratação de caminhões abaixo da idade. A seção 8, no artigo 26 e 27, proíbe o caminhoneiro de realizar serviço de descarga. Isso não condiz com a nossa realidade. Quem faz entrega em supermercado sabe muito bem disso, temos que bater a carga. Bem, o artigo 29 e 31, que fala sobre o pagamento de pedágio só por meio eletrônico. Claro que agora com o Pix tudo vai ser eletrônico, então isso aqui nem adianta bater, porque será assim. Mas é um subterfúgio para o não pagamento do vale pedágio, que já não recebemos, né? É raro isso acontecer. A seção 12, que é composta pelo artigo 39, que cria o plano de renovação dos veículos, a qual o senhor Everaldo acabou de falar, é um cheque assinado em branco. Ninguém sabe quem é que vai merecer as benesses do Estado. Ok, vai zerar PIS, COFINS e ICMS. Mas quem terá direito a isso? Você, depois que o marco regulatório for aprovado, é um cheque que você está assinando em branco e a NTT é que vai legislar, dizer quem é que merece e quanto será. Do jeito que está no texto, está escrito da seguinte forma: 28% a 30% de desconto na compra de um caminhão novo. Diz quem vai ter acesso a isso. O artigo 261 do CTB, a qual o senhor Everaldo acabou de falar, o marco é só punição e penalidade. Quando ele fala de ampliar os limites de pontos da carteira, nenhum só artigo, ele cria dispositivos que abaixo de 20 pontos, dependendo das multas que você tem. Penalidades e dificuldades. Olha uma coisa interessante, olha a cereja do bolo do marco regulatório. Agora eu quero perguntar ao senhor Everaldo a quem beneficia isso. O artigo 80, por exemplo, ele é um salvo-conduto para as transportadoras que não cumprem a lei. É uma anistia total de todas as multas aplicadas pela NTT. Quem é que colocou isso aí, senhor Everaldo? Lembrando que só o ano passado, a NTT, segundo o senhor Bastos, aplicou 19.343 multas. A NTT existe desde 2004. Quer dizer, todas as multas que foram aplicadas nas transportadoras serão perdoadas, serão anistiadas. Esse seu filho está bem despenteado, viu? Mas vamos lá. A seção 14, o artigo 41 e 42, ele cria um novo nicho de exploração, obrigando a inspeção de todos os veículos e equipamento do TRC a cada 2 anos, dos 3 aos 10.
e depois disso será anual. Tá vendo? O artigo de número 81, ele altera a Lei 13.103 de 2015. Ele tira a responsabilidade do Estado de oferecer os pontos de parada de descanso e lança para a iniciativa privada. É uma forma de regulamentar os postos de combustíveis a cobrar a estadia nos pátios. Eu, aos meus olhos, não vejo nada que beneficie o caminhoneiro autônomo. A renovação de frota é um engodo. A maioria dos caminhoneiros autônomos não tem condição de estar pagando esse seguro que será imposto. Muitos, a ficha não passa na Boni, na Pancari, na Apsur, vai passar para renovação? Quem foi que disse que um caminhão só pode rodar até 15 anos? Está baseado em que estudo? Que análise? Ou isso é achismo? Para um pouco mais adiante, nesse debate, eu tive conversando com os assessores do relator e o que ele me disse é o seguinte: Marcos, nós recebemos o marco aqui, marco regulatório, veio da Câmara dos Deputados, mexemos algumas coisinhas, nós até ouvimos alguns caminhoneiros, mas nós não somos obrigados a escutá-los, a colocar em prática. Vai do jeito que está. Isso só dá a entender que foi encomendado. Eu sei que muitos dos senhores não podem dar nome, mas eu gostaria hoje de dar alguns nomes aqui, responsáveis por essa criança. Segue adiante, passo a palavra. Edi Carlos, quer fazer algum comentário, por gentileza? Quero sim. A minha opinião sobre o marco regulatório é um pouco negativa quanto a isso, porque, na verdade, nós temos no nosso país muitas leis e pouco se cumpre. Então, assim, para que criar mais leis se aquelas que tem já não são cumpridas? Quem garante que algum benefício virá para o caminhoneiro? Quem garante que ele vai ter esse benefício lá na ponta? Porque, na verdade, isso aí vai estar só no papel. E, pelo que eu estou vendo, muito pouco vai ser aproveitado desse marco regulatório. Não sou contra as coisas boas que vêm para o caminhoneiro. E sim, isso aí para mim não tem muito benefício, não. Eu acho que seria muito mais importante nós criarmos algum mecanismo de que as leis que já estão em vigor no nosso país sejam cumpridas. Nós temos aqui no nosso grupo o meu amigo Abestalhado. Ele passou por uma situação agora há pouco tempo. Se ele tiver um tempinho para ele falar aí, ele vai se expressar muito bem o que acontece. Tem empresas hoje no nosso país que acham que nunca vão ser punidas por o que fazem, porque ninguém cumpre lei e não são punidas. Isso a gente vê muito pouco punição. Eles se acham no direito de roubar o próprio frete do caminhoneiro antes dele sequer viajar. Ah, mas tem lei que protege, tem lei que faz isso. Cadê? Quem cumpre? Cadê a fiscalização? Cadê a punição para essas leis? A estadia também, as diárias. Muitos sabem que tem o direito à diária. Eu trabalho quase todos os dias com esse tipo de problema. Ah, mas se eu for cobrar meus direitos, eu não carrego mais, eu entro numa lista negra, eu não vou mais trabalhar, eu prefiro não cobrar. Tudo bem, uma opinião, a lei está ali para ser cobrada, mas ele não se sente seguro em cobrar essa lei. Então, o que eu acho é o seguinte: como tem uma lista negra que as empresas colocam os caminhoneiros que cobrem os seus direitos, eu acho que seria muito mais importante criar uma lista negra das empresas que não prestam também, que dão golpe em caminhoneiro. Hoje tem muitas dando golpe em caminhoneiro, diariamente isso acontece. E cadê a punição dessas empresas? Eu mesmo aqui no escritório da federação e do sindicato tenho milhares de processos em andamento e a gente vê que no final vira em nada. Muitos poucos são ressarcidos dos seus prejuízos. Então, quer dizer, esse marco regulatório, alguma coisinha tal, uma coisinha concordo que vai ser algum benefício aqui e ali,
mas vai se criar um monte de lei de novo para não ser cumprida. Então, assim, eu não vejo muita vantagem nesse marco regulatório, não. Eu sou muito mais a favor de apertar, exigir que as leis que já existem, seja cumprida. E ponto final. Não precisamos de mais lei, nós precisamos que essa lei seja cumprida. As que já tem suficiente para isso. Então, criando mais um balaio de lei para quê? Você sabe que não vai ser cumprida mesmo? Então, eu gostaria que dar essa palavra para o meu amigo abestalhado aí, que ele teve uma situação muito desagradável que acontece diariamente, a gente recebe reclamação na federação, no sindicato, a gente procura ajudar do jeito que pode, mas nem sempre a gente tem condições e financeiros e para atender essa demanda toda. Mas, assim, o pouco que a gente consegue através das mídias, hoje, das redes sociais, que hoje é uma ferramenta muito poderosa. Eu tive uma experiência contra isso, o Reginaldo me ligou, me contou da situação, eu falei, Reginaldo, você me autoriza eu jogar no ventilador, isso tudo? Ele me autorizou, joguei em todas as mídias sociais, joguei até no WhatsApp do ministro, joguei tudo, não durou 2 horas, as transportadoras, a transportadora de risco, esses grupos de WhatsApp aí, que oferece frete, ficar desesperado. Então, eu vejo que na seguinte forma, na mesma forma que nós temos o problema de caminhoneiros que não quer cobrar seu direito e para não ser punido, as empresas também têm medo. Então, eu acho que a gente deveria pensar muito em usar, fazer cumprir as leis que já tem, e essas máquinas regulatórias, se vier alguma coisa de boa, bem. Mas eu não estou muito assim, crente que isso vai vir, não. Então, abestalhado, daqui a pouquinho, se ele falar aí, ele vai contar essa história aí, tá bom? Então, no marco regulatório, eu não sou totalmente a favor, não, porque tem muitas coisas ruins aí dentro que eu vejo que como o nosso amigo aí falou, é jabuti, mas aí eu acho que eu só peixei linguiça mesmo. Ok, de Carlos. Estão me confirmando aqui que o sinal do Reginaldo não está legal. Tá? Eu queria passar a palavra para ele com limitação, senão ele tomava conta dos 20 minutos faltando aqui. Tá? Eu vou tentar responder rapidinho aqui as perguntas que chegaram pelo chat. O Zé Emílio pergunta se algum caminhoneiro participou do marco. Eu vou tomar a liberdade de responder, Everaldo. Pelo que eu lembro, houveram algumas reuniões espalhadas pelos estados. Tá? Eu sei que caminhoneiros, dirigentes sindicais participaram, mas a participação foi muito rápida, foi muito leve, não teve uma profundidade. Acho que quem mais se aprofundou aqui, na época, foi o Everaldo mesmo. Convenção coletiva, o Luiz Paulo coloca para a gente aí, eu creio que é o doutor Luiz Paulo, que trabalha no Rio de Janeiro, com o sindicato também. Eu também defendo a convenção coletiva, seria importante que a gente tivesse no marco. Mas tiraram, o Luiz. Tá? Dolide Marques pergunta quais as instituições envolvidas. Não consegui entender. Instituição do quê? Com relação ao marco, eu não vejo, não entendi essa pergunta em si. Tá? Se puder até repetir pelo chat, a gente responde por escrito. E o José Stringassi, tá? Fala sobre renovação de frota diária, que o Everaldo comentou. Tá? A gente tem como abrir os 3 ou os 4 na tela? Põe os 4 na tela, que a gente faz um bate-bola rapidinho aqui. Tá? E nesse meio tempo, eu fui indelicado, queria oferecer esse programa de hoje aos professores. Hoje é dia dos professores. Tá? Então fica aqui o nosso oferecimento, nosso maior e mais profundo agradecimento a todos os professores, que se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Tá? Tá aberto aí, nós 3, o Reginaldo não consegue mesmo, né? Tá. Eu vou retornar com o Marcos,
porque o Everaldo já falou bastante. Marcos, aperta mais ele aí, porque eu também não concordo 100% com o marco regulatório, e eu creio que o Everaldo também não. O Everaldo tomou a liberdade de fazer um apanhado geral aí e trouxe a mensagem. Eu acho que esse programa pode servir de alerta justamente aos senadores, às instituições, para que tomem as medidas agora e não deixem a coisa acontecer. Marcos, se puder repetir os artigos aí você abre um bate-bola aqui com o Everaldo, por gentileza. Você fala um artigo por vez. Ok. Gente, seção 12. Vamos lá para a renovação de frota logo, é o que interessa para a gente. É o artigo 39. Ele cria o Plano Nacional de Renovação de Veículos de Transporte Rodoviário de Carga, que será regulamentado pela ANTT. Eu queria que o senhor Everaldo, que é o pai da criança, explicasse como a ANTT vai criar leis, depois que esse marco for aprovado, quais serão os caminhoneiros, quais serão os pré-requisitos para ele ser beneficiado com esse zero PIS, COFINS e ICMS. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, da onde vocês tiraram que caminhão só pode rodar 15 anos? Vocês alicerçaram isso em que estudo? Qual foi a análise? Explique sua criança, Everaldo. Vamos lá. Pelo que você disse aqui, é o quarto do 39, que é o plano de renovação de frota para o caminhoneiro autônomo. Vamos pensar aí em números, né? Primeiro o seguinte, o caminhão do caminhoneiro, a média é 17, uns dizem que é 23 anos, mas vamos estabelecer os 17 anos. Esse degrau, para ele sair do caminhão velho dele para um caminhão novo, é muito alto, muito grande. Não tem como ele hoje, ou condições de ele absorver uma prestação de 10, 12 mil como uma transportadora. E também não poderíamos permitir, né, não poderia ser permitido que esse veículo velho voltasse para o transporte de volta. Porque ia ser, de novo, aquela cadeia aquela bolha rodoviária que o pró-caminhoneiro fez, que encheu o mercado de caminhão. Então, a tendência era um plano de renovação de frota mesmo. Então, o único jeito do governo dar algum incentivo na época ao caminhoneiro e a possibilidade de ele comprar um caminhão novo seria na redução dos impostos federais. Os impostos federais representariam 28% no valor de um caminhão novo. Nós estamos se baseando, até mesmo pela questão de Santos aqui, que nós temos o Renova São Paulo, que houve um plano de renovação de frota dos caminhoneiros de Santos, onde eles entregaram o caminhão deles e em troca apenas do juro zero e pagar um caminhão novo em 96 meses, foi aonde deu condições. Então, pensando numa realidade do caminhoneiro, fizemos a conta. Eu vou arredondar essa conta para 30%, não vou falar 28%. Então, se os impostos federais representam 30% de um caminhão de 300 mil vale quanto? Você vai ter 100 mil, né, de desconto. Um caminhão hoje de 17 anos não vale 100 mil. Então, isso vai dar condição e incentivo para o caminhoneiro entregar o caminhão velho dele, porque o caminhão velho dele vale 80. Porque se ele entrega o caminhão dele de 80 e tem um benefício, um desconto de 100 e parcela os restantes, né? Aí entra o parcelamento com o pró-caminhoneiro ou o Finame ou outra linha de crédito. A condição foi dada. Alguns vão querer, outros não vão querer, porém, foi o único jeito, né, de um incentivo realmente, né, que poderia dar ao caminhoneiro para ele fazer a troca dele. Porque o que nós percebemos aqui em Santos, Marcos e a todos os ouvintes aí, né, que o caminhoneiro ele se agarra àquele caminhão velho dele, como eu me agarrei, eu tinha caminhão velho. Ele coloca aquele tapete, ele coloca aquele saião, ele coloca aquela cama gaúcha e ele não quer trocar o caminhão dele. Cara, que é direito dele, não vai ser impedido de trabalhar. Então, o único jeito dele sair daquele degrau, dele ter incentivo de entregar o caminhão dele, que vale 80, e ter um desconto de 100, foi criar esse dispositivo aqui. Porque, na época, foi até um conflito com o Ministério
da Casa Civil, né, na época, que era o Padilha, se não me engano, alguma coisa assim, que o governo estava achando que ia perder receita. E não ia passar o marco regulatório na Câmara por conta desse artigo, porque o governo ia perder receita. Então, tivemos lá com o governo, explicamos e conseguimos que entrasse no marco regulatório esse benefício para o caminhoneiro. Não vou me estender, porque nós temos mais perguntas. Eu acho que eu vou passar para o doutor, se o Marcos quiser passar para outra... Passa direto para o de Carlos. De Carlos, quer falar alguma coisa disso aí? Sobre esse assunto, eu vejo uma situação que isso não vai ser aplicado, isso não vai ser uma lei obrigatória. Quem quer fazer, faz, quem não quer, continua com o caminhão velho dele. Eu acho que isso aí, o caminhão de 15 anos de uso não vai poder mais rodar na rodovia. Eu não acredito nisso, não. Então, eu creio que se o marco regulatório aprovar isso aí, aquele que tem e achar que é vantajoso fazer esse programa, trocar seu caminhão, ele vai e faz. Agora, aquele que tem seu caminhãozinho velho, custou muito caro, custou a vida dele toda para trabalhar em cima do caminhão e não queira fazer essa troca, ele vai ter o direito de trabalhar assim. Eu não acredito que alguém vai proibir ele de trabalhar, não. Então, vejo que talvez isso seja uma oportunidade para quem queira, mas para quem não quer se envolver com esse tipo de negócio ou quer continuar com o caminhão velho, eu não acredito que ninguém vai atrapalhar o trabalho dele, nem proibir ele de trabalhar, não. Então, eu creio que isso aí é mais um incentivo para quem quer, mas não vejo que isso tem muitas vantagens também, não. Tá ok? Ok. Ok? Eu tô apavorado aqui. Dá um segundinho só, Marcos. Eu tô apavorado com o horário. Eu imaginei que esse programa aqui ia dar mais o que falar. A gente precisaria de fazer mais uma dessa daqui para discutir mais profundamente. Marcos, fala você, vai. O senhor Ed Carlos, eu quero dizer algo para o senhor, e eu não estou falando em cima de achismo. Estou falando em cima da lei, do que está escrito. Pode ser até bonitinho dizer para o caminhoneiro lá do outro lado que não vai ser impositivo, mas o marco regulatório está cheio de jabutis embutidos. Ele é uma amarra de leis. E o caminhoneiro vai ter que se adequar. Lá no artigo 41 e 42, que cria a inspeção veicular, ali já inibe. Nós temos o artigo 24 e o 25, que também inibe a contratação de caminhões com idade acima do estabelecido. Hoje, muitas empresas só estão carregando caminhões a partir de 2010. O marco já está vigente. Nós temos outras leis acontecendo paralela a essa, como a lei do senador Confúcio Moura. Eles estão nos impondo isso. E quem está nos impondo isso? As transportadoras, né? As redes, os bancos, porque eu ouvi do próprio senhor Wallace Landim, quem desengavetou essa bucha, a pedido de alguém, tem um único propósito, o monopólio e nos escravizar também. Então temos que deixar claro, não é interessante para o caminhoneiro autônomo o marco regulatório. E quem disser o contrário, ou está sendo pago para isso, ou usa de má fé. Porque se até um caminhoneiro como eu consegue questionar essa lei, quanto mais os senhores que são advogados e entendidos em todo esse processo. Outra coisa, o senhor Everaldo, falando a respeito da renovação de frota, eu já disse para vocês, é um cheque assinado em branco. Lá não tem nada disso escrito. O que teve a NTT com isso? Dizendo quem é que vai ter essas benesses. A NTT, depois que o marco regulatório for aprovado, é que vai criar diretrizes, deixando isso bem claro. E a NTT não merece nossa confiança, não. Até porque todos os seus diretores estavam sendo investigados pelo Ministério Público, assim como o DENIT e todas essas instituições que deveriam nos ajudar e falar em nosso nome, estão em conluio, estão
nessas amarras, entendeu? Sempre beneficiando as transportadoras, o monopólio do transporte. Vamos lá para o artigo 80, por favor, direto nele. Explica aí, de quem foi essa ideia maravilhosa de dar essa anistia a todas as multas aplicadas pela NTT nas transportadoras? Já que o filho é seu Everaldo, quem foi que fez isso? Seu ao seu Marcos, vamos lá no artigo 80, que eu vou ter o prazer de falar dela. É o seguinte, o artigo 80, ele veio para corrigir, né, uma distorção da resolução 4799 de 2015. O artigo 36, ele impunha multas aos caminhoneiros e transportadores que invadissem, obstruíssem qualquer forma de fiscalização da NTT. Puxa, o texto é bacana. O texto, ele deveria multar, né, o caminhoneiro em 5 mil, essa multa é de 5 mil reais. 5 mil. E essas multas, né, que o caminhoneiro estaria levando quando a ideia era que quando ele invadisse, ele fugisse da balança, tipo um caminhoneiro, qualquer tipo de motorista, transportadora, que estivesse andando em excesso de peso. Porém, né, esse artigo da resolução 4799, que é da resolução 3056, né, que é das punições, também, que ela foi para 4799, na verdade ela não protegeu os caminhoneiros, nem as transportadoras e nem o transporte. Na verdade ela impôs uma multa pesadíssima, né? Pesadíssima, que o caminhoneiro só descobria que ele levou uma multa de 5 mil quando chegassem os bloqueios judiciais. Aqui em São Paulo temos diversas empresas, diversos caminhoneiros com bloqueio de bens, bloqueio de caminhões. Inclusive, queria aproveitar e dar o parabéns aqui, que está aqui no estúdio, o doutor Henrique, ganhou recentemente uma ação contra essa multa, né? Foi um trabalho que ele já vinha trabalhando há anos, né? Dentro do Fórum do Transporte, tentamos alterar esse valor de 5 mil para 550. E, então, esse artigo 80, ele veio para corrigir essa distorção, né, dessa multa de 5 mil, que tanto prejudicou caminhoneiros, que está prejudicando o caminhoneiro, que agora que está chegando a conta para o caminhoneiro na casa dele. Então, foi para isso que foi construído o artigo 80, não só por mim, que eu não construo, eu só faço propostas, como para as transportadoras e pela própria NTT, que não tinha como alterar, né, abrir mão de um recurso que estava previsto em uma resolução. Vamos recorrer a essas multas. É quase impossível recorrer a uma multa dessa, pois a resolução 4799 você não recorre pelo CTB, você recorre pela regulamentação própria da NTT. Então, o artigo 80, mais uma vez eu vou falar, que ela veio para resolver uma distorção e fazer justiça com os caminhoneiros, com as transportadoras que estavam recebendo uma multa de 5 mil, pois chegava naquela balança do Rio, ou qualquer balança que chegava lá, estava no cone. Qualquer caminhoneiro sabe quando fala, sabe dessa expressão, a balança está no cone, a gente já sabe que a balança está fechada. Só que aí o caminhoneiro passava pelo cone, a balança fechada, mas ninguém avisava que para a câmera, né, para a câmera lá que a balança estava fechada, estava no cone, e a câmera vinha e multava o caminhoneiro em 5 mil. E aí o caminhoneiro trabalhando, fazendo a função dele de carregar, descarregar e carregar de novo, quando ele viu, já tinha perdido o prazo de recurso, que é impossível os sindicatos recorrerem, qualquer advogado ganhar uma multa dessa. Nunca vi nenhum advogado ganhar, no seu doutor Henrique, que ganhou no judiciário, não foi em recurso. Doutor Ailton, duas vezes doutor Henrique, parabéns de novo, 2 vezes. Então, o artigo 80 veio para fazer uma justiça, Marcos, que nós estamos com o tempo longo. E eu creio, sim, quem recebeu essa multa, que está pagando 8 mil, 9 mil hoje, que ela veio com correção, juros e multa, ele sabe a dor que ele está sentindo e o que ele torceu para essa lei passar só por causa desse artigo. Bom, de uma coisa é certa, o marco regulatório ele não agrada a todos, tá? Como eu já falei, ela não é uma peça criada pelo Everaldo ou pelo Ailton, pela FETRABEM, sindicatos, ela foi uma peça criada por um deputado, tá? Também acredito que tenha lá seus interesses
e muitos, né, não só do deputado, mas sim de muita gente por trás disso, tá? E só que a nossa realidade é essa hoje, tá? O marco regulatório realmente ele não agrada 100%, ele tem muita coisa para trabalhar, e esse programa foi justamente para isso, para mostrar que precisa ajeitar, e nós não temos tempo. Esse vídeo, esse programa, ele tem que chegar nos senadores, para acordar os senadores, para dar uma segurada nisso, para que a gente possa trabalhar. O Marcos fez muitas colocações aí, que a gente teria até respostas, eu mesmo teria resposta, porque eu trabalhei no Marco, tá? Teria algumas respostas, mas é uma resposta que a gente cria para nós, como interpretação, tá? Realmente, o que está por trás de tudo isso, a gente não sabe, tá? O Everaldo, ele tomou essa frente de poder explanar para a gente com maior profundidade, porque ele trabalhou muito, ele tentou muita coisa também, tá? E creio que no fundo também não agrada 100%, tá? Mas, gente, nós estamos aqui, ó, em cima da hora, já são 9h26, uma pena que 1h30 não dá para a gente explorar todos os assuntos, mas eu estou contente, eu acho que o recado ficou aí, tá? Então eu vou passar a palavra para o Marcos, para ele fazer suas considerações finais. Na sequência, de Carlos, você já toma a palavra aí para a gente arrematar. Infelizmente, temos aí pouco menos de 3 minutos. Marcos, obrigado pela participação. Eu que agradeço, em nome do Grupo Insurgência, de todos nós caminhoneiros, e eu quero fazer uma observação para você, meu irmão, você que está assistindo aí do outro lado. Esse marco, hoje, não pode ser aprovado de forma nenhuma. Eu acho que chegamos no consenso, tanto nós autônomos como a FETRABEM. O marco regulatório do transporte de carga só beneficia transportadoras e empresário, e mais ninguém. Ele foi encomendado. A palavra do senhor Ayrton é uma peça encomendada. Nós sabemos mais ou menos quem encomendou a peça, e ela não nos interessa. E é momento de união, de toda a classe se juntar, porque tem muita coisa por trás, realmente 1h30 não dá para falar, mas o marco do transporte de cargas, o marco da cabotagem, o marco da ferrovia, eles se entrelaçam. Fica a dica. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês por essa oportunidade, por esse canal criado, e estamos à disposição. Eu também quero agradecer a todos aí, agradecer também aos ouvintes, o Bestalhado que atendeu o nosso chamado aí também, que ele deve estar ouvindo. Um abraço aí, irmão. Você cuida aí das estradas. E sobre o marco regulatório também, eu vejo aí, eu vou acompanhar a diretriz do Marcos aí. Eu não confio no que estão fazendo, estou vendo que tem muita coisa aí escondida por trás disso. Eu acredito que o marco regulatório deveria voltar ao começo e começar a discutir de novo, porque foi muito mexido nisso e tem muito interesse por trás desse marco regulatório. E quando tem interesse dos grandes por trás, quem sofre somos nós, os pequenos, lá na ponta sempre paga a conta. Então vejo que o marco regulatório, para mim, ele não deve passar e não deve nem ser aprovado. Ele deve ser voltado para ser discutido de novo, apresentar isso para a categoria, para todos os envolvidos, para ser reorganizado e requalificado para poder não atrapalhar ninguém, beneficiar todos, inclusive a gente. Então, o marco regulatório, para mim, do jeito que está, eu sou contra. Ok. Veraldo, faz suas considerações, por gentileza. Eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo, né? A FETRABENS também, né? Que é a minha casa também aqui. Ao Marcos e ao nosso amigo caminhoneiro lá, o Reginaldo, que o Marcos Canga, né? O Marcos Canga, também agradecer ele. E eu gostaria, sim, de fazer um debate, artigo por artigo com ele, e mostrar que não existe comenda, não existe nada de por trás, nada subliminar, como ele sempre coloca, que existe algumas coisas subliminares por trás do marco. O marco foi construído pelos embarcadores, pelas transportadoras, com participação dos caminhoneiros autônomos, com participação da Câmara, do Senado,
e o intuito do marco foi tornar o transporte mais leve através dos seus dispositivos. Claro, nem tudo conseguimos levar, precisa melhorar o marco, arrumar alguns artigos que possam futuramente prejudicar a nossa categoria, sim, tudo faz parte de uma discussão. Mas também os benefícios que foram ali colocados para a nossa categoria, não poderemos deixar ou até mesmo falar que ele 100% marco regulatório atrapalha o nosso transporte. Eu queria dizer para vocês que o marco foi construído por pessoas que realmente dirigem caminhão, transportam caminhão, que assim que eu explicar artigo por artigo por que foi construído, por que foi feito aquilo, logo o caminhoneiro que está ali na rodovia, na estrada, ele sente e vê que realmente precisa de parte daquele marco regulatório. Mas estou aqui à disposição como FETRABENS, como entidade, como caminhoneiro, para ajudar a construir um transporte melhor. Ok? Obrigado pela oportunidade, doutor, e obrigado a todos aí também. Bom, gente, esse é o nosso objetivo, é gerar essa discussão, esse debate, tá? E de nossa parte aqui, em nome da federação, agradecer você, Everaldo, Ed Carlos, parabéns pelas suas colocações. Marcos, seja sempre bem-vindo conosco aqui, tá? Isso é muito importante, a participação do caminhoneiro. Nosso amigo Reginaldo aí, infelizmente, caiu a conexão dele, mas também a casa aqui só tem a agradecer a vocês, tá? Agradecer a todos que participaram aqui pelo chat, tá? Esperamos que não encerre por aqui. Nós temos um próximo programa marcado agora para o dia 29, tá? Em que contamos com a participação de todos vocês, tá? Por mim e por todos aqui da equipe técnica, obrigado, colaboradores, convidados, muito obrigado e uma boa noite a todos. Caminhoneiro, não se esqueçam, se protejam, Covid está aí, use máscara, álcool gel. Um abraço, boa noite a todos.